Você já se pegou olhando para o futuro com medo? Aquela sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. O coração apertado, a mente repleta de cenários negativos. Talvez você esteja vivendo isso agora mesmo. Quantas vezes nos encontramos paralisados, incapazes de seguir em frente porque o medo do amanhã é maior que nossa fé no Deus que sustenta o universo? Hoje quero falar diretamente ao seu coração. Quero que esta mensagem alcance aquele lugar profundo, onde as preocupações se acumulam, onde as dúvidas crescem, onde o medo tenta construir sua fortaleza. Vamos juntos meditar em uma das mais poderosas promessas da Bíblia, encontrada em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Você consegue sentir o peso destas palavras? O próprio Criador do universo está afirmando que tem planos específicos para a sua vida. Não planos genéricos ou vagos, mas planos. Antes de mergulharmos no poder desta promessa para nossas vidas hoje, precisamos entender para quem estas palavras foram originalmente dirigidas. O povo de Israel vivia um dos momentos mais sombrios de sua história. Levados cativos para a Babilônia, longe de sua terra, de seu templo, de tudo o que conheciam. Imagine a sensação de abandono, de desespero. Foi para este povo exilado, aparentemente esquecido, que Deus enviou esta mensagem através do profeta Jeremias. No momento em que tudo parecia perdido, Deus reafirmou: eu tenho planos para vocês. Não é exatamente assim que nos sentimos às vezes, exilados de nossos sonhos, distantes daquilo que esperávamos para nossas vidas, como se Deus tivesse nos esquecido em meio às nossas lutas. Mas se esta promessa foi poderosa para um povo no exílio, quanto mais pode ser transformadora para você hoje. Observe a confiança nestas primeiras palavras. Eu bem sei os planos. Não há hesitação, não há dúvida. Deus não diz, talvez eu tenha algum plano, ou estou pensando em um plano. Ele afirma categoricamente, eu bem sei. Quando você não consegue enxergar o caminho à frente, quando as circunstâncias parecem apontar para o fracasso, quando as portas se fecham uma após a outra, lembre-se, o Senhor bem sabe o plano. Enquanto estamos tentando decifrar o quebra-cabeça da vida com as peças limitadas que temos em mãos, Deus já contemplou a imagem completa. Ele enxerga o fim desde o princípio. Em Isaías 46:10, Deus declara: anunciando o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Você não precisa carregar o peso de tentar controlar seu futuro. O Senhor já tem tudo sob seu perfeito controle. Agora vamos refletir sobre a natureza destes planos. Deus não apenas afirma que tem planos, mas revela a essência deles. Planos de paz e não de mal. A palavra hebraica para paz aqui é shalom, que vai muito além da simples ausência de conflito. Shalom representa plenitude, bem-estar completo, prosperidade em todas as áreas da vida. Quando Deus promete planos de paz, Ele está falando de um bem-estar que abrange todo o seu ser, físico, emocional, espiritual, relacional. Pense nisso por um momento. O Criador do universo, aquele que colocou as estrelas em seus lugares, está pessoalmente comprometido com o seu bem-estar. No entanto, é fundamental entendermos que esta promessa não significa a ausência de lutas ou desafios. O caminho para o Shalom de Deus muitas vezes passa por vales de sombra e de morte, como diz o Salmo 23. Mesmo assim, o Senhor promete que o destino final não é a destruição, não é o mal, é a paz, é a plenitude que só Ele pode proporcionar. A última parte desta promessa traz uma perspectiva poderosa, para vos dar o fim que esperais. Algumas traduções dizem, para vos dar um futuro e uma esperança. A esperança é o combustível da fé. É o que nos mantém em movimento, mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo.
Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Deus não está apenas prometendo um destino final glorioso, mas está injetando esperança no seu hoje. A expectativa de um amanhã abençoado transforma a maneira como vivemos o presente. Você consegue imaginar a diferença que faz enfrentar os desafios de hoje, sabendo que há um propósito maior em cada provação? Quando você compreende que Deus tem um fim esperançoso planejado para a sua história, cada capítulo difícil ganha um novo significado. Não são apenas obstáculos, são oportunidades para o crescimento da sua fé. Uma das maiores lutas que enfrentamos é a tensão entre querer controlar tudo e precisar confiar. Somos naturalmente inclinados a querer dirigir cada aspecto de nossas vidas. Planejamos, organizamos, calculamos e nos desesperamos quando as coisas fogem do nosso controle. Mas Jeremias 29:11 nos convida a um caminho diferente, o caminho da confiança. Em Provérbios 3:5-6 encontramos esta orientação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar não significa abandonar a responsabilidade ou viver passivamente. Significa reconhecer que, por mais que façamos nossa parte, a palavra final pertence ao Senhor. É um convite para viver com as mãos abertas, não agarrados desesperadamente aos nossos planos, mas disponíveis para o direcionamento divino. Você já experimentou a libertação que vem de soltar o controle e confiar plenamente nos planos de Deus? Uma das maiores provas para a nossa fé é o tempo de Deus, que raramente coincide com o nosso. Para o povo de Israel, a promessa de Jeremias veio com um detalhe importante. Eles permaneceriam no exílio por 70 anos antes de verem o cumprimento da restauração. 70 anos. Muitos nem viveriam para ver a promessa cumprida. Da mesma forma, os planos de Deus para a sua vida nem sempre se desdobram no cronograma que você espera. Às vezes, parece que ele está demorando demais. Nestes momentos, lembre-se das palavras de Abacuque 2:3, pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. O que parece demora na nossa perspectiva limitada é apenas o tempo perfeito na eternidade de Deus. Em 2 Pedro 3:8, somos lembrados que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A questão não é se Deus cumprirá seus planos, mas se estaremos dispostos a confiar no processo, mesmo quando não conseguimos ver o progresso. Como vivemos à luz desta promessa? Como transformamos Jeremias 29:11 de um versículo inspirador em uma realidade que molda nosso dia a dia? Primeiro, precisamos conhecer o coração de Deus através de sua palavra. Quanto mais intimamente conhecemos o autor dos planos, mais confiamos em sua bondade. Salmo 119:105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Segundo, devemos cultivar uma vida de oração constante. Na oração, alinhamos nosso coração com os propósitos divinos. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos orienta: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Terceiro, damos passos de fé, mesmo sem ver o caminho completo. Abrão deixou sua terra sem saber para onde ia, simplesmente porque confiava naquele que o chamou. Hebreus 11:8 registra: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. E, finalmente, buscamos a comunhão. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. Precisamos uns dos outros para lembrar das promessas quando o desânimo bate à porta.
Eclesiastes 4, 9 e 10 nos ensina: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. E gostaria que você parasse agora mesmo, onde quer que esteja, e fizesse estas perguntas ao seu coração. Em quais áreas da minha vida tenho resistido entregar o controle a Deus? O que me impede de confiar plenamente nos planos que Ele tem para mim? Como seria minha vida se realmente acreditasse com todo o meu ser que Deus tem planos de paz e não de mal para mim? Pare o vídeo se precisar. Tome um tempo para refletir profundamente nestas questões. Não tenha pressa. Este pode ser um momento decisivo em sua jornada de fé. Agora, se você me permite, gostaria de orar com você. Vamos juntos nos aproximar do trono da graça. Pai Celestial, venho diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes tentei seguir meus próprios planos, confiando mais na minha limitada visão do que na Tua perfeita sabedoria. Hoje, à luz da Tua promessa em Jeremias 29, 11, escolho entregar meus medos, minhas ansiedades e meus planos em Tuas mãos. Obrigado porque Tu bem sabes os planos que tens para mim. Obrigado porque são planos de paz, não de mal. Obrigado pela esperança que colocas no meu coração quando penso no futuro que preparaste para mim. Ajuda-me a confiar mesmo quando não entendo, a esperar mesmo quando parece que nada está acontecendo, a caminhar em fé mesmo quando não vejo o caminho completo. Que a promessa de Jeremias 29, 11 não seja apenas um versículo que conheço, mas uma verdade que transforma cada área da minha vida. Em nome de Jesus, que é a maior prova do teu amor por mim. Amém. Meu amigo, minha amiga, a promessa de Deus em Jeremias 29, 11 não é um amuleto da sorte ou uma fórmula mágica para uma vida sem problemas. É um convite para uma jornada de confiança. Um lembrete de que, mesmo quando não entendemos o processo, podemos confiar no autor dos planos. São os planos dele, não os nossos. São planos de paz, não de mal. São planos com um propósito, nos dar um futuro e uma esperança. Hoje você tem uma escolha a fazer. Continuar carregando o peso do controle ou entregá-lo àquele que prometeu cuidar de você. Quero convidar você a dar um passo prático. Escreva Jeremias 29, 11 em um papel e coloque-o em um lugar onde você possa vê-lo todos os dias. Talvez na porta da geladeira, no espelho do banheiro ou como papel de parede do seu celular. Cada vez que seus olhos pousarem nessa promessa, permita que ela renove sua esperança e fortaleça sua fé. E se este vídeo tocou seu coração, compartilhe-o com alguém que precisa ser lembrado dos planos de Deus. Às vezes, uma simples mensagem pode ser o instrumento que Deus usa para restaurar a esperança em um coração ferido. Até o próximo vídeo. Que o Senhor continue revelando seus maravilhosos planos para a sua vida, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11